Boa noite, gente. Boa noite, galera. Estamos começando a nona live Histórias do Basquete. Hoje nós vamos conversar com o professor Vando Bechelli, que hoje é head coach na Utah State Stern Universe. E ele vai contar para nós toda a sua trajetória, vai contar para a gente como ele chegou até onde ele chegou. E vamos bater um papo aqui, saber tudo o que acontece lá no Universitário Americano. Ele vai dar todas essas dicas para nós. Boa noite, Vandinho. Boa noite, como é que tá, Cláudio? Tudo bem, meu irmão? Tudo jóia. Então tá bom. Antes de mais nada, obrigado aí pela sua disponibilidade. A gente bater um papo aqui. Na verdade, essa live é uma coisa que eu comecei a fazer de tanto ficar em casa, né, cara? Aí você vai procurando coisa para fazer. Então você está sendo a nona live, já fiz 8 já, assim, com pessoas bem diferentes, de tudo quanto é tipo. Já falamos de marketing esportivo no basquete a master de basquete. Então, hoje com você a gente vai falar um pouco mais sobre o universitário, sobre esse mundo do basquete aí nos Estados Unidos. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco como é que você chegou no basquete, como que o basquete entrou na sua vida? Então, primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Agradeço muito mesmo. Cara, eu jogava futebol. Eu era goleiro e odiava basquete. Eu já gostava de pegar a bola com a mão, né? É. Daí eu fui para um colégio ali em Perdizes, em São Paulo, que não sei se você lembra do Magatti, ele era técnico. Lógico que eu lembro. Então, ele era técnico do Espéria e ele era o meu professor de educação física lá nesse colégio. Ah. E ele, como sendo técnico de basquete, ele dava basquete na educação física. E eu odiava, porque eu não conseguia jogar. E quem estudava ali, lembra do Rogerinho Chaúdi? Claro, joguei com ele na Hebraica. Então, o Rogerinho jogava ali, e ele já era bom na época, ele jogava lá no Espéria, tudo. Então os caras passavam a bola debaixo da minha perna, e eu não sabia nada, e eu ficava pé da vida. Os caras ficavam zoando. E aí o Magatti falou, não, vamos aí, você tem um pouquinho de altura e tal, vai jogar aí com os caras e tal. Aí comecei aprendendo. E aí, cara, você sabe, né? Você e o teu irmão, o basquete entrou no sangue e não sai mais, né? É verdade, Daí, é verdade. abandonei futebol, tudo, comecei a jogar basquete, daí depois disso virei técnico e, o vírus ficou e não vai sair mais. E o Vandinho, e o basquete então foi o que te fez ser um professor de educação física? Sim, eu tive alguns caras que me inspiraram bastante. Primeiro o Magatti, foi um deles. E eu tive outros técnicos também que me inspiraram a seguir essa carreira. Um deles, você lembra o Mark Sharp? Marco Sharp, claro que eu lembro. Mark Sharp foi o cara que me inspirou muito a ser técnico. Aí realmente buscar, né? Eu joguei para ele um ano e gostei muito e tal. E ele é um cara que na época estava à frente do tempo e eu falei assim, puxa vida, eu quero ser igual esse cara aí. E outras pessoas, mas acho que o Magatti que me fez ser professor, e aí o Marco Sharp foi o cara que me fez assim, querer ser técnico de basquete. Ah, legal. A gente teve um amigo em comum que saiu de uma turma que eu costumo falar muito, que é a turma do professor Coutinho, né? Porque o Coutinho é um cara assim, hoje tem gente no basquete em tudo quanto é função, tem alguém do basquete que saiu da mão do Coutinho. Verdade. E eu lembro que você era muito amigo do Renatão, do Zanoli. Isso, a gente é que nem irmão. Mas você chegou a frequentar alguma coisa com o Coutinho, com o professor Coutinho, fazer alguma coisa com ele? Opa, lembra quando a gente ia para Estrela do Oeste? Ah, você ia para a Estrela do Oeste também.
Eu não era, era bater. Acho que eu fui 4 ou 5 anos lá com o Renato. E aí tinha os treinos lá no Colombo, né? Na quadra Sim, sim, é. então do Colombo lá. A gente ia lá, treinava lá uns 3 dias, tudo, reunia o pessoal lá, depois viajava, né, para a Estrela do Oeste. Infelizmente, acho que semana passada, né, o Zan veio a falecer, né, Sim, sim. a conta lá. Mas do Coutinho era assim. Por exemplo, eu era técnico de mini mirim no Círculo Militar. Ele me ajudou muito com alguns meninos. Falava, professor, tem alguma coisa no Colombo aí e tal? Ele falou, tem. Aí ele me mandou alguns atletas. O Coutinho era fantástico. O Coutinho era demais. É, o Coutinho para quem não sabe de quem a gente está falando aí, estiver assistindo, o professor Coutinho, Celso Coutinho de Souza, né? Ele era ali da Zona Norte, da região do Limão, da Casa Verde ali, e ele era professor de uma escola pública, mas ele fazia, eu acho que num raio de 200 metros, ou sei lá, 500 metros, todas as crianças que tinham ali jogavam basquete com ele, era de praxe. E quem não tinha idade ficava esperando chegar na idade para poder ir para o Colombo para jogar. Então é assim, é uma homenagem que a gente gosta de prestar eu e meu irmão. O meu irmão diz que entre os 3 caras que ajudaram muito ele, está o Coutinho. Em primeiro lugar, o Zé Constâncio, que era mesário da federação. O Coutinho, que botou ele no circuito e foi onde ele ganhou a bagagem que ele ganhou. E o Zé Cláudio, que foi que abriu as portas para ele internacionalmente, né? Então eu queria falar do Coutinho por causa disso, cara. Mas aí, seguindo adiante, e como é que você virou técnico? Você estava de jogador, você foi virando assim, foi ajudando um técnico ou outro e acabou, quando você viu, você estava no meio. Então, na época eu estava no Paulistano. Lembra que às vezes tinha aquela A2, né? E a gente jogava lá na. E eu joguei o juvenil lá com o Martim. Depois no adulto veio o Mark Sharp. E na época eu tava acabando a faculdade e tudo. E como eu disse, né, o Marquinhos foi um cara que eu queria ser igual a ele e tal. E aí foi ele um cara que eu sabia que, meu, como jogador, mal, né? Não era tão ruim assim, não. A gente chegou a jogar junto e tal. Não era assim tão ruim. Mas ele que falou, pô, que às vezes no treino eu ficava lá, falava alguma coisa com ele. Ele falou, pô, você já pensou em ser técnico? Eu falei, então, quando acabou a faculdade, o Alcir, não sei se você lembra também. O Alcir, claro, o outro cara formador pra caramba. Ele pegou eu e o Neto. O Neto hoje que é técnico da seleção feminina. O Neto se formando pela USP e eu me formei pela FEFIS em Santo André. Foram os 2 professores da escolinha que ele pegou. E aí o Neto dava aula de manhã e eu dava aula à tarde. E nesse meio aí, um carinha 8 anos de idade, Marcelinho Huertas, e acabou fazendo escolinha lá uns 4 anos até chegar na federação. Foi assim que eu me tornei técnico. Daí o Mark Sharp saiu, veio o Wilson, né, para ser o técnico. Eu joguei 1 ano com o Wilson, falei assim, Wilson, tô parando. Tô parando que quero investir na carreira de técnico. Ele falou, você é louco, tal. Eu falei, não, deixa. Jogador não vai para lugar nenhum, vou ver se pelo menos técnico vai para algum lugar. E acabei ficando lá na escolinha, depois dirigi algumas categorias lá, né, pré-mini, mirim, acho que infantil, e aí depois foi. A gente até chegou a trabalhar junto no Campos Sales uma época, né? Exato. Eu lembro disso aí. E como é que você chegou nos Estados Unidos, cara? Como é que foi essa sua trajetória para conseguir abrir? Porque, assim, na verdade, você deve ter aberto uma fresta de janela, aí aos pouquinhos você foi abrindo cada vez mais ela, até chegar onde chegou. Conta pra gente isso aí, cara. Tá. Posso dar só um pivô meu? Claro, fica à vontade. Quando você quiser, Vandinho. Ele acabou de entrar ali. Ele é da República Tcheca e jogou aqui comigo.
tá indo, tá, é o Veia. Ele é um sérvio, tem 2'8", pivôzão aí. What's up, Veia? How are you, my man? Thanks. E eu sempre gostei, assim, não sei se você lembra que teve um tempo que teve Atletas em Ação aí no Brasil. Sim, que era o Don Hunter, não era? Não, ele jogou contra a gente. A gente tá. formou um time, era primeiro, o Rogério, que era do Continental, o Orlandão, Sim. lembra do Orlandão do Pinheiros? E até o Mantovani entrou aí, ó. Um abraço. O Mantovani, o Tico, tá todo mundo aí. Tico. E aí eu joguei nesse time aí e tudo, e a gente tinha um técnico americano na época. E ele falou assim para mim, poxa, eu falei para ele, olha, eu tenho muita vontade de ir para os Estados Unidos e tal, não sei o quê. Ele falou assim, não, ótimo, acho que você vai se dar bem. Daí passou o tempo e eu descobri o Baby, o Rafael Araújo. Rafael Araújo. E jogou, né, no Paulistano comigo, tudo e tal. E quando ele estava lá, veio um técnico americano, na época que o professor Medalha era amigo dele, trazia, né, para o Brasil para recrutar. E um abraço também, Neno. E aí ele veio recrutar. Quando ele viu o Baby, ele falou, não, esse moleque tem que ir embora comigo, que não sei o quê. O cara ficou doido. E aí eu ajudei nesse processo de mandar o Baby para cá. Tá. E ele foi num Junior College no Arizona, que às vezes até a gente joga contra eles, chama Arizona Western. E num desses anos aí eu fui visitar ele lá para ver como é que ele estava, também para aprender, né, aquilo que me chamou para ir para lá. Eu fui lá e conheci o armador do time na época, que era um cara que chamava Chris Craig. E esse moleque me chamou a atenção, Cláudio. Ele falou, pô, esse moleque é bom e tal. Até falei para ele o seguinte, falei, olha, quando você acabar a sua carreira universitária, eu queria que você fosse para o Brasil para jogar comigo lá. E nessa época eu estava em Rio Pardo, com um adulto lá. Eu lembro. Isso. Aí passou o tempo e foi embora, eu nunca mais tive contato com o cara e tal. O Baby veio para cá, se deu bem, né? Draftou. Quando ele foi trocado para Utah, eles se encontraram de novo. Depois de um jogo, parece, o Craig com o Baby. E nessa conversa, eles saíram para jantar e tal, nessa conversa o Craig falou, aquele técnico seu lá, que daquele, né, será que ele não queria vir para cá ser meu assistente? Que eu acabei de pegar o emprego, aonde que eu, né, aqui na Utah State. Ele falou assim, eu acabei de ser, eu era o assistente, agora eu sou o head coach. Eu preciso de um assistente, será que ele não quer vir? O Baby falou, não sei, deixa eu ligar para ele. Ele me ligou, falou, o cara quer que você venha aqui. Eu falei, lógico, mas agora, porque a temporada aqui é diferente, né, Magrão? Era em começo assim, de julho. Eu falei, cara, eu quero ir muito, mas eu tava em Blumenau nessa época. Falei, como é que eu vou chegar para os caras de Blumenau e falar, tô indo embora amanhã, você se vira com o time. Falei, difícil, cara. Não posso fazer isso, né? Claro, né? E aí eu falei assim para ele, eu falei, olha, você fala para ele o seguinte, se ele me quiser o ano que vem, eu fico 6 meses sem trabalhar no Brasil, mas daí eu vou para aí. E parece que o Baby perguntou para ele, ele falou, não, tá bom, a gente se fala em dezembro de novo. Eu falei, tá bom. Nunca, né? Eu falei, o cara vai pegar um outro cara lá. Passou a oportunidade, né? Não vai aparecer de novo. Passou. Falei, o cavalo passou, né? Com a telinha bonita e eu não... E daí, em dezembro, o Baby ligou de novo. Falou, o cara tá aqui de novo falando se você vai vir ou não. Falei, sério? Ele falou, pode falar pra ele que eu vou. Fala pra ele que eu vou lá falar com o pessoal de Blumenau que eu não vou renovar o contrato, então. Que ano era isso, Vandinho? 2008, cara. Julho 2008. Não, era dezembro de 2007. Eu vim pra cá em agosto de 2008. Tá, legal. Pô, show. E aí você chegou, então, como um assistant coach. Mas e aí, quem sabe, pelo seguinte, eu vim como assistente, mas eu vim com
que eles me deram nos primeiros 2 anos, eles me deram um visto de estudante. Então eu tinha que ser aluno, eu tinha que ser técnico, e eu trabalhava dentro da universidade entregando correspondência. Tipo um office boy. Mais ou menos isso aí. Da onde que vinha a grana, né, de técnico. Então eu tinha que ir para as aulas com os caras do time. Daí, na hora do treino, eu era assistente e nas horas vagas disso eu trabalhava entregando as cartas na escola. Porque ninguém, por exemplo, a universidade não quis mexer com imigração. E eu também não, para ver se dava certo ou não, né, Magrão? De repente vim para cá. Claro, claro. É isso, ou então, opa, não é assim. E, vamos voltar para trás. Então, assim, no primeiro ano foi legal. No segundo ano a gente foi terceiro da nação. Perdemos na semifinal pro time do Jay Crowder, que é aquele negrão que tem uns cabelão assim, né? Jogava com o LeBron James em Cleveland. Perdemos para ele na última bola, cara. No estouro do cronômetro aqui. O cara arremessou do meio da quadra, deu um tabelão, caiu lá, ganharam de um pouco. E ficamos em terceiro. E aí, depois disso, os caras falaram, não, então tá. Daí que eu ganhei o visto de trabalho, aí fiquei mais 2 anos como assistente. Daí o técnico que seria do masculino, que era eu e ele éramos os assistentes do outro cara, né? Que saiu. Esse cara veio a falecer. Ele era diabético, mas não... sabe aquele cara largado assim, não controlava muito? Não se cuidava. Sei. Cuidava. E, coitado, ele morreu durante a noite, sozinho no apartamento dele, não apareceu 3 semanas para começar o campeonato. Vixe. E aí deram esse ano interino para o assistente dele, e no ano seguinte, aí quando acabou a temporada, eles fizeram a escolha, né, tinham 158 técnicos que aplicaram, Cláudio, para a posição. E aí e eu fui um deles, e aí eles escolheram 3 para ser os finalistas. E aí você passa tudo por um processo de entrevista, eu imagino. Coisa, porque não é só ser técnico, você tem que ser técnico, ter administração, você tem que ter gestão. Eles te perguntam um monte de coisa. Porque o head coach aqui, eles falam que o head coach ele não é só o técnico, ele engloba um monte de coisa. E aí eles escolheram eu como head coach, e aí já passaram-se 8 anos já, né? Você já está 8 anos nessa função, né? Isso é pelas contas, eu estava fazendo as contas aqui, pelo que você falou, 2 anos com visto de estudante, depois mais 2 com visto de trabalho, até você entrar. Então era mais ou menos isso aí. 2012 foi quando você entrou. Isso, aí como head coach, sim. E aí? Então já estou aqui há 12 anos. E só com masculino, né, Vandinho? Então, daí, quando nós fomos terceiro colocado com o masculino, o doutor Atlético nosso, ele era o head coach feminino. E foi esse cara que brigou para me dar o visto e tal, não sei o que e tal. Só que quando a gente foi terceiro da nação, e ele chegou para mim, bateu nas costas e falou assim, então, agora é o seguinte, você já ajudou o outro cara lá, agora você vai me ajudar. Eu falei, tá certo? Eu falei, não, eu quero que você seja o meu técnico de ataque. Eu falei, mas não, no feminino? Ele falou, sim, senhor. E como é que eu vou falar não pro cara? Claro, nem tem como. Claro. Você vai ser o técnico assim, de ataque. É certo, beleza para você. Deu errado, eu pulo no seu pescoço. Então, ele ficava com a defesa e eu peguei o ataque e ajudei ele 2 anos. A gente pôs uma menina brasileira que trouxe para cá, foi All-American. A menina jogou muito. E aí também, depois disso, né, como eu falei, abriu a posição do masculino e ele falou, não, agora... Porque aqui, Cláudio, é assim, você tiver paciência,
for leal, né? Não querer derrubar as pessoas e assim, o americano você vai construindo a sua carreira, né? Porque o americano também não gosta que você, por exemplo, fique um ano aqui, depois muda para lá, depois muda para lá, porque ele fala assim, poxa, como é que eu vou recrutar esse cara para ser meu assistente se durante o ano ele vai ver algum lugar para ir? É. Se você for desse jeito, a sua carreira cresce aqui. E aí deu certo. Deu para perceber, uma coisa que dá para perceber daqui de longe é que o americano, a cultura dele tem muito essa coisa de criar raiz, né? Tem. Você passa a ser de confiança quando você cria raiz num lugar e realmente faz com que o seu trabalho dê resultado naquele lugar, galgando o dia a dia, tal, né? Isso é bem claro, dá para perceber que é bem claro neles. É lógico que quando você fala em termos de NBA, essas coisas, é diferente, porque tem muito dinheiro envolvido. Mas mesmo assim você consegue ver isso. Que é o caso, por exemplo, do Wade, que era de Chicago, né? Mas aí foi jogar em Miami, né? Tem aquela coisa, e ela sempre aí foi jogar um ano em Chicago porque ele era de Chicago, aí voltou para Miami para encerrar a carreira. Então, a gente vê isso, é bem claro, assim, uma coisa que aqui no Brasil a gente realmente não tem, né? E um outro lado aí legal que eu acho que você pode falar o jogador que chega no auge, no sucesso, numa carreira profissional, ele nunca esquece a universidade ou o high school de onde ele veio, né? Não. Isso é muito comum. Por exemplo, já que você falou do Wade, ele estava, né, numa universidade chamada Marquette. E quando ele foi draftado pela NBA e tudo e tal, ele chegou lá, ele começou a... Na época, ele tinha um contrato com a Converse, na época. E ele patrocinou a universidade dele. Falou assim, olha, todo o material esportivo eu dou para vocês, tudo e tal. Mas é muito comum, Cláudio, assim, por exemplo, o cara saiu de uma high school, foi para a NBA ou da universidade e ele doa dinheiro de volta para o programa dele. Porque ele sabe que o técnico dele tomou conta dele lá. Sim, sabe que sim. preparou ele para isso, né? Sabe que o técnico investiu nele, né? E ele é uma forma de agradecer o programa. Por exemplo, o cara não dá dinheiro para o técnico, ele dá dinheiro para o programa. Para o programa, sim. Que é para ajudar outros garotos como ele já foi um dia. Exatamente. Então, por exemplo, se você é meu técnico e você está na Universidade X, eu chego na NBA e eu falo, olha, coach, eu vou te dar $1 milhão para o seu programa, porque eu sei, por exemplo, as dificuldades que teve ou alguma coisa, e ele sabe que você precisa de dinheiro, sei lá, para montar uma biblioteca, para comprar um uniforme, para pôr uma academia exclusiva para o time. Então, isso ele vê isso e ele fala assim, não, eu vou ajudar os meninos que vão vir pela frente aí. E isso fica pela vida inteira. Com certeza, o cara fica idolatrado naquela universidade pro resto da vida. Isso aí, sem dúvida. Se tem uma coisa que o americano não é ingrato. Né? Ele não esquece de quem fez alguma coisa para uma instituição. Né? Fica gravado pro resto da vida. Aqui no Brasil a coisa já é bem diferente. Né? Ô, Andinho, explica uma coisa para mim, essa questão do assistant coach. São 3 assistant coach, certo? Um de ataque, um de defesa? Depende. Depende. Por exemplo, tem universidades que tem 3, tem 2, tem 1. Mas se você pegar uma completa mesmo, é o head coach e mais 3. E daí você tem mais 3 e você tem mais 2. Como assim? Você tem um head coach, um técnico de ataque, um técnico de defesa, e você tem um cara que trabalha, que a gente fala que é o development coach, que é o cara que trabalha os caras individualmente. Ah, exemplo, tá. Personalizado. Trabalho personalizado. Isso, que a gente chama que são os workouts, né? E aí você tem mais 3 caras para ajudar também.
e mais 2 Graduate Assistant, que são aqueles caras que estão fazendo mestrado, mas que ajudam no treino. Então, você vê aqui, por exemplo, aqueles caras que vai para a quadra ficar passando, ou esses outros 3 caras também, é o cara assim que a gente vê que é o Basketball Operation. Por exemplo, ele chega para você, coach, você vai viajar, vai ficar 5 dias fora, ó, sua programação tá aqui. Aí tem lá o hotel que você vai ficar, onde que você vai comer, aonde você vai treinar, onde que você vai ficar. Então, um desses 3 caras faz isso. O outro desses caras fica só vendo as notas dos alunos, ver se está indo para a classe, se não está, se precisa do cara. Porque o cara precisa passar para continuar jogando. Como se fosse um pedagogo. E um outro que... ele fica, que a gente fala, babysit os caras, né? Babysit, é verdade. Fica vendo a vida acadêmica do cara. E o outro é um cara que mais faz tudo, mas é mais ligado a recrutamento. Então, ele faz como alguma coisa de recrutamento. Então, a comissão técnica é bem grande. Aí, quando a gente fala de elite, então, tipo Duke, North Carolina e por aí vai, esses caras, tem 15 caras, cara. E quando eles viajam fora, eles viajam com 15 caras. Então, tem lá o preparador físico, fisioterapeuta, o cara de mídia social, o cara... E tem um monte de coisa lá que você fala assim, meu, o que é esse cara? O cara de logística, tudo. Tudo. Não. Como é que é visto o jogador brasileiro aí, Vandinho? Como é que você analisa isso? Olha, eu tenho bastante amigos que já trabalharam com um jogador brasileiro. E caras que eu conheci, porque o pessoal, por incrível que pareça, Cláudio, você vê que o mundo do basquete, né? Mas parece que o mundo aqui é que nem o nosso aí, bem pequenininho. Só um minutinho, Vandinho. Valtinho, um abraço, Valtinho. Obrigado aí por estar aí, viu? Valeu. Valtinho, português, o Adriano Geraldes também. Valeu, todo mundo. Obrigado. Então, assim, por incrível que pareça, o pessoal sabe que eu sou brasileiro, quanto tempo que eu estou aqui, o que eu faço, qual que é o meu trabalho e tal, não sei o quê. E toda vez que assim, o pessoal fala, você é do Brasil? Assim, da onde? Eu falo, São Paulo. Já tive um atleta brasileiro, ou já tive um atleta de São Paulo, ou conheço um cara. Eles gostam muito dos brasileiros, né? Falam que o brasileiro trabalha forte, trabalha duro, que são bons jogadores, né? E quando eles falam quem são os caras, eu realmente falo, não, realmente é bom, foi bom, é bom, né? Ou já pararam e tal. Mas assim, na maioria o pessoal gosta. Mas todas as coisas têm suas exceções. Que às vezes vem brasileiro para cá, o cara não quer, né, treinar forte, não quer treinar duro, e aí acaba voltando para trás porque não deu certo, porque não faz isso. Mas não só brasileiro, como também tem outros caras de outros lugares, hein? Porque o nível competitivo é muito forte, Cláudio. E, cara, se você... E tem a parte acadêmica também, né? Tem. Não, e outra, aí no Brasil, às vezes o técnico tem até um pouco mais de paciência com alguém, porque sabe que o número de jogador é limitado. Sim. Aqui não, aqui o cara fala assim, você não quer? Tchau, tem mais 200 querendo. Isso aí. Então, perde tempo com isso. Ele não vai perder tempo. Mas assim, na maioria, os brasileiros são beleza. Aqui no Brasil, a gente sabe que atleta não gosta de estudar. E o sistema aí, se ele não estudar, pelo menos o básico que precisa, pode ser o Michael Jordan, o LeBron James, não vai jogar. Né? Esse é o ponto. Então eu fico imaginando como é que deve ser, porque, por exemplo, para vocês que recrutam jogadores, até mesmo americano, tal, não sei o quê, daí mesmo,
ficar na cabeça desse garoto, ficar acompanhando, porque assim, não é papel do head coach, digamos objetivamente, mas o head coach tem que estar ligado nisso também. Sim. Você tem que estar acompanhando tudo para você não ser surpreendido de num jogo decisivo não ter o teu melhor jogador porque ele não tirou nota em uma matéria, não é isso? Exatamente, exatamente. Aí, mas assim, a gente delega essa função para um dos assistentes e ele é que controla tudo isso. Mas, por exemplo, o head coach sempre recebe e-mails e relatório das pessoas que tomam conta da parte acadêmica do aluno, né? Que aqui chama os advisors, né? Que manda esse report para a gente, fala assim, olha, o Cláudio, matemática para ele tá fogo, ele vai precisar de um tutor. E aí eu falo, não, então beleza, você pode arrumar um tutor para ele? Posso, então essa pessoa vai lá, ou então o meu assistente vai lá e arruma isso, porque é aquilo que você falou, o grande negócio nosso é a hora que começa a temporada, eu não posso substituir mais esses caras. Se eles perderem a elegibilidade, tá fora. Não posso contar mais com esse cara. Então, entendi. É bem complicado isso, porque a gente vai e monitora esses caras assim minuciosamente mesmo. E você trabalha com um número limitado mesmo, então? Então, aqui é assim, pela regra FIBA, 12 jogadores vão para o banco, né? E podem jogar, que eles se trocam e jogam. Né? Aqui nos Estados Unidos são 15. Então eu realmente trabalho com 15 caras. Então 15 que se trocam, vão para o banco e pode jogar. Tá? Tá. São 15 pessoas. Mas geralmente tem, por exemplo, uma ou duas pessoas que, não sei se você já ouviu o termo, chama red shirt, né? Que é aquele menino que não tem, ele não está pronto ainda, por exemplo, o físico dele não está bom ainda, ou então ele precisa de um ano para treinar e depois né, ir para né, tá pronto e tal. Então, realmente, são de 15 a 16, 17. Esse é o número de jogadores aí. Só queria mandar para o Nantes, o Fernando. Esse é um grandíssimo amigo meu. Ele é especialista em neurociência. Ele trabalha com a equipe do Utah Jazz aqui nos Estados Unidos. Passou aqui para ver como é que era o meu trabalho aqui e acabou. Ele é o técnico de neurociência do Utah Jazz. Outro brasileiro se dando bem aqui nos Estados Unidos, Cláudio. Legal. Vou aproveitar aqui que o Valtinho mandou uma pergunta aqui para você. Ele está falando, coach Vandinho, em relação ao recrutamento, vocês recebem informações, estatísticas e vídeos do Brasil ou funcionam as famosas indicações? Valtinho, ótima pergunta. Boa pergunta mesmo. Eu não vou exagerar, não, mas assim, por exemplo, quando acaba uma temporada, se você vê de abril até agosto, então nós vamos lá, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. Eu devo receber entre 800 a 1.000 e-mails do mundo inteiro de jogadores querendo vir para cá. Então, por exemplo, o cara manda lá, fala, sou fulano de tal, tenho tanto de altura, jogo basquete, tem lá o vídeo do cara, tem algumas estatísticas. E assim que, por exemplo, na maioria dos caras internacional, né? Porque aqui, Cláudio, não tem um... Como é que eu vou explicar? Posso fazer um teste? Não existe teste, não tem teste. Eu preciso ver você e recrutar você. Então, por exemplo, se você não é visto, você manda esses e-mails para os técnicos. Daí o cara vai lá, olha o e-mail dele e olha, ele vê lá e fala, opa, deixa eu ver esse highlight aqui. E aí você, na maioria das vezes, vou ser bem sincero, assim, dependendo da altura do cara, eu só vejo ali o nome, já vejo e deleto, já vou deletando. E assim, por exemplo,
Brasileiro, cara, sabe o que pega para brasileiro Valtinho, Inglês. é o inglês, cara. Imaginava. O brasileiro, para qualquer atleta internacional para vir para cá, precisa fazer um teste que chama TOEFL, que é um teste que te dá a proficiência em inglês. E a nota que a gente requer aqui não é legal, não é fácil. O cara tem que saber. E e há 2, 3 anos atrás, eu estava recrutando um menino aí, e um cara era um pivôzão de Ponta Grossa, tudo e tal, e eu falei para ele assim, você sabe inglês? Ele, não, eu sei, coach, tal, mas assim, como é que você sabe? Ele falou, não, porque alguns times que eu jogo aí e tal, quando vem os americanos, eu que fico ali com eles e traduzindo e tal. Eu falei, ótimo, beleza, então. E eu falei, olha, então tá certo. Eu falei assim, olha, só não vou assinar com você, vamos assinar quando você me der o resultado do TOEFL. E o resultado era, a gente precisa de 71. Vai de 0 a 140. Eu preciso de metade mais um. E o cara disse que estava estudando e tal, 3 meses, Cláudio. Prestou o exame e tal, não sei o que, me mandou a nota. Falei, coach, acho que não vai dar e tal. Mas por quê? Você foi mal? Eu falei assim, não, é. Falei, mas quanto você fez? O cara tinha feito 14, cara. Nossa Senhora! E ele falou pra mim que sabia inglês pra caramba e tal. Realmente não é fácil, cara. Não é fácil. É um teste. E como você falou aí, o menino que chega no juvenil e ele é bom, o técnico dele alguns técnicos, né, chegam e falam assim, e aí? Vai estudar ou vai jogar? Porque aí o menino vai treinar com o adulto, ele vai treinar com o time dele, ele vai fazer essas coisas, e ele acaba deixando o estudo de lado. E como você falou, o cara pode ser o melhor jogador do mundo da idade dele. Se ele não tem o inglês, não tem jeito. E uma outra coisa legal que eu lembro que você falou para nós uma vez aí numa live, teve um jogador, acho que foi um tcheco, um sérvio, que você quase perdeu o emprego por causa dele, porque ele tinha jogado uma partida de adulto, você tinha recrutado ele, não foi? E não pode ter de jeito nenhum, né? Não, era um menino que jogava, um menino russo que jogava pelo time juvenil do CSKA de Moscou. Aí o menino, ninguém sabia disso também, né? Eu não perguntei. E o menino tinha jogado 5 minutos na Liga Adriática, né? Nem na Euroliga, nem na Liga, naquela última coisa, né? Aquela liga que não vale nada, né? Tinha jogado lá 5 minutos e deu uma assistência no jogo. Uma outra universidade da minha conferência pegou essa súmula porque não estava na internet, né? E o menino veio para cá e começou a jogar, começou a despontar. Os caras falaram, vamos ver o que tem esse moleque aí, né? E aí descobriram isso e por causa desses minutos a gente perdeu todos os jogos que ele jogou, a gente não foi para pós-temporada, perdemos bolsa de estudo por causa disso e quase. Isso é uma coisa que aqui, pessoal, aqui ainda é muito novo, né, esse entendimento aí. Eu tenho acompanhado aí com o tempo, aí até já tive com você algumas vezes, e assim, é fascinante, cara. Cada vez você tem vontade de saber mais. As coisas que são foi que eu vi você e o Júlio falando, o Júlio Pacheco, que assim, se você tem um atleta seu que tem um problema de nota, não é que você não pode falar com o professor da matéria, você pode falar, mas se você falar para o professor da matéria uma frase no sentido de, ajuda a nota do meu aluno, já era, né, cara? E não precisa ter gravação, não precisa ter nada, é só. Exatamente. Exatamente. Aqui como é que é? Aqui as coisas funcionam, Cláudio, porque
tem as leis, as regras. E não importa quem você seja, se você não obedecer, você vai ser punido. A gente É igual vê para o todo caso mundo. lá do igual, por exemplo, a gente vê o Rick Pitino. Ele foi punido por uma coisa que o assistente dele fez. Não foi nem ele. Foi um assistente dele que fez a burrada. E A o cara besteira. por quê? Porque a liga falou assim, ele falou assim, mas não foi eu que fiz, foi o meu assistente. Aí o cara falou assim, a liga falou para ele, pô, mas você é o head coach, o cara tá sob sua tutela, tá sob sua supervisão. Por isso, se você consegue controlar o seu assistente, você não merece ser head coach. Num ponto ele tem razão. Se você é head coach, você tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo. O Valtinho tá impossível, ó. Valtinho tá impossível. Vandinho, após esses anos todos nos Estados Unidos, qual seria seu estilo de jogo taticamente falando? Já que os jogos das equipes FIBA tentam cada vez mais se aproximar da NBA. Excelente pergunta. Eu faço um mix, Valtinho, de FIBA e América. Então, por que eu falo isso? O estilo americano de jogo, o cara quer correr. Quer puxar o jogo, ele quer chegar jogando, ele já quer chegar atacando, ele é desse estilo, né? E volume de jogo, ir para cima do adversário. E eu tenho uma experiência bem grande, assim, que eu trago bastante europeus para cá. Então, Sérvia vem bastante, República Tcheca, Rússia, Ucrânia, Látvia, e por aí vai. E esses caras são aquele mais o estilo europeu, que é de time, né? Que a bola roda, passa na mão de todo mundo, tem uma consciência tática muito grande. Então eu combino assim com eles. Eu falo assim, olha, uma coisa que a gente vem aqui, eu tenho orgulho disso, Cláudio, a nossa defesa é uma defesa muito forte. Nas últimas 3 temporadas, a gente teve a melhor defesa da conferência, deixando os caras fazerem menos de 56 pontos por jogo. E há 4 anos atrás, a gente foi ranqueado em 11º da nação por causa da nossa defesa. Então, a gente faz uma defesa bem forte. E aí eu falo para os caras assim, vocês querem fazer cesta fácil? Agora que vocês pararam aí, pegaram rebote, vocês puxam a bola o mais rápido possível. Que daí eu falo assim, que aí é o showtime de vocês. Os primeiros 5, 7 segundos aí, vocês... Então é a hora que tem cravada, ponte aérea, chute de 3, que os caras, né, fazem as jogadas bonitas e tal. Se não deu para fazer, né, cesta nisso, a gente já chega jogando, a gente já chega num sistema, a gente não para. E aí nós vamos ver, e aí eu dou bastante para os caras criarem em cima do sistema. Então, por exemplo, assim, o que o Cláudio faz de bem? O Cláudio é um excelente chutador de 3. Então, você vai usar o que você tem de bom dentro do nosso sistema. E nunca ao contrário. Nunca nós vamos priorizar você. Você vai usar o sistema. E aí fica uma coisa bem difícil de ser marcado, e os meninos acabam gostando disso porque a gente dá uma certa liberdade para eles de criar em cima. Por quê? Porque hoje em dia, no mundo, está ficando cada vez mais assim, os caras tendo scout, e se você jogar em cima de jogadas, os caras vão pegar a sua jogada, Cláudio, e aí você está na rua. Fica engessado, né, Vandinho? O que a gente faz. Então, o que a gente faz, por exemplo, você vem jogar contra a gente, você é técnico de jogada, quando você chama assim, o armador chega e chama, punho, o banco inteiro nosso, punho, corta ali. Aí o armador já olha pro técnico dele e vai, what? Né? Então, a gente não quer chegar nisso. Então, a gente joga em cima de conceitos. E aí fica muito difícil você fazer o scout do cara. Então, é mais ou menos isso a minha filosofia. Não, show de bola. Eu queria mandar um abraço aqui para o professor Meneghelli,
Para quem não sabe, o professor Meneghelli foi quem descobriu o Nenê Hilário, tá? Lá de São Carlos, da escolinha Meneghelli de basquete. Obrigado, Meneghelli. O Mantovani está te fazendo uma pergunta que eu ia fazer também, mas não da maneira que ele colocou, né? Ele está perguntando se você tem planos de trabalhar na seleção brasileira. Eu ia te perguntar se você um dia pretendia voltar para o Brasil, entendeu? Para trabalhar com basquete de novo. Cara, o meu sonho é representar o meu país. Um técnico que fala que não tem esse sonho é mentira. Mentiroso. Eu gostaria muito de ser técnico, mas não da seleção adulta, Cláudio. Eu quero trabalhar com categorias de base. Eu queria muito, assim, chegar e, por exemplo, preparar. Por exemplo, o técnico do adulto é o Petrovic. Ótimo, Petrovic. Eu quero preparar esse cara a nível internacional. Perfeito. E lançar no adulto aí. E aí, tudo Parabéns, bem, você pode ganhar glórias. Eu falo, você pode ganhar as glórias, não tem problema nenhum. Mas eu queria trabalhar nessa faixa etária aí, que eu acho que eu tenho bastante experiência para, eu acho que treinar esses meninos a nível internacional. Sabe o que eu acho também, Maninho? Você é um cara que já tem, quer queira, quer não, você tem aí o que? Os seus 40 anos de basquete quase, certo? Chegando perto disso, né? Não, de basquete. De basquete. Eu vim. Não, eu tenho 51. Então, você tem a minha idade, só que você começou a jogar com quantos anos? Quase 40. É isso aí, cara. 40 anos de basquete, é o que eu tenho, 41 anos de basquete. Mas, e você, eu vi muito técnico aqui no Brasil se perder no meio do caminho, porque assim, o cara era técnico de pré-mirim-mirim. Ótimo, fazia um trabalho sensacional. O time dele chegava todo ano. E ele quis galgar para cima. E quis galgar para cima e foi se perdendo. Porque, na verdade, ele é bom com aquela faixa etária. Né? E aí o cara acabou se perdendo e depois não conseguiu voltar mais. Eu conheci alguns que voltaram e se mantiveram onde estavam. Então é legal essa sua definição, porque, lógico, todo mundo pensa num algo a mais, né? Uma coisa superior. Mas você tem, né, essa consciência de que você é bom nessa faixa etária, de que é nessa faixa que eu vou conseguir tirar o máximo e que eu vou conseguir produzir melhor. Isso é perfeito. Agora, uma pergunta para te deixar de saia justa. Você tem um convite para ser técnico da seleção brasileira e tem um convite para ser técnico da NBA. Qual que você escolhe? Eita, nós, hein? Esquece dinheiro. Não vamos falar de dinheiro porque aí não vale. Tentaria conciliar os dois, mas... cara, eu falo para você. Você me conhece muito bem e... se eu dizer, eu tô aqui há 12 anos, se eu falar para você que não tenho saudade de vocês, por exemplo, dos meus amigos aí, do pessoal que está entrando na live, isso, que a idade, tudo e tal, pô, cara, eu sou um cara assim que adoro o Brasil, eu amo o meu país, eu amo o Brasil. Se eu pudesse ficar, se as condições no Brasil fossem iguais aqui, eu nunca sairia do Brasil. Mas é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Eu pensaria muito, muito mesmo. O Mantovani falou para eu ir pro NBA primeiro. Eu vi aqui. Depois você vem para Canarinho. Mais ou menos isso. Olha lá, vamos lá. Valtinho de novo, hein? Vandinho, saia justa. Você acha que tivemos legado com Rubem Manhano e Petrovic? Ô, Valtinha, essa não é nem de justa, isso aí é para rasgar a saia mesmo, né? Eu já até esqueci das minhas aqui, eu tô deixando, os caras pegaram. Eu acho que o Manhano fez
não vou ficar em cima do muro. Eu não concordo com o técnico estrangeiro na seleção. Eu acho que no Brasil a gente tem excelentes técnicos aí que podem ser o técnico da nossa seleção, né? Você já viu isso aí, Gustavinho fazendo um ótimo trabalho, Demetrios que fez, o Guerrinha, esses caras, né, estão preparados aí, eu acho, para ser o técnico da seleção brasileira. Legado para mim seria assim, por exemplo, de uma pessoa aí capacitar todos os nossos técnicos, né? Sentar com eles, deixar informação, capacitar, fazer com que esses caras, os nossos técnicos cresçam, né? A gente aumente aí o número de praticantes no país, a gente deixa esses caras melhores técnicos. Eu, sinceramente, assim, eu não vi que nenhum desses caras fez isso. Eu acho que ficou faltando essa parte. E, por exemplo, se eu fosse um técnico estrangeiro e estivesse trabalhando aí no Brasil, eu queria fazer isso com os técnicos aí. Aí, sim, eu deixaria um legado. Que daí eu falo assim, não, eu fui para o Brasil e ajudei aqueles técnicos serem uns técnicos melhores. Ajudei esses caras a realmente fazer com que o jogador tenha um outro nível. Eu fiz com que o basquete lá naquele país se tornasse um pouco mais popular. Isso, para mim, é legado. E eu acho que, sinceramente, esses caras não fizeram isso. Eu compacto com a tua opinião. Eu também acho que, para mim, eles não deixaram legado nenhum. Muito pelo contrário. O Rubem Manhano, conheci ele pessoalmente, um cara fantástico, sabe muito de basquete. O que está hoje eu não conheci, mas o Manhano eu tive com ele alguns brasileiros escolares e ele, assim, ele defende algumas ideias que eu também defendo, como o sistema de marcação individual até 15 anos, porque você precisa primeiro ter postura de defesa para depois aprender como são defesas mais complexas, né? Mas, assim, legado, não. Acho que legado ele teria se ele tivesse tido uma gestão de pessoas melhor e a gente tivesse conseguido manter a geração que a gente tinha na época por várias vezes na seleção, independente se o torneio era muito importante ou não era. Então eu não acredito nisso, não. O meu amigo Roberto São, lá de Sorocaba, ele está dizendo que, como ex-professor de educação física, ele sente informar que não teremos jogadores de basquete sem educação física nas escolas e sem competições escolares. Fica difícil trabalhar. Isso é a mais pura verdade, a gente sabe, né? E, Vandinho, fala só um pouquinho para a gente, uma coisa que eu também achei muito interessante, nós temos 8 minutos aí, e pelo jeito a gente falava aqui 3 dias disso aí, como você fala toda vez, né? Como é que funciona o lance, que eu achei também interessantíssimo, que é de carga horária de treinamento? Porque você não pode treinar o tempo que, né, hoje em dia aqui no Brasil tem nego que treina o tempo que ele quiser, como ele quiser, porque é clube, né? Aí você não pode, você tem cargas horárias de treinamento estipuladas por períodos diferentes, é isso? Exato. A liga, a NCAA, a NJCAA, ela que regula essa carga horária. Então, por exemplo, na pré-temporada, as aulas começam no final de agosto, né? E aí nós de pré-temporada, setembro e outubro. E aí começamos a jogar no primeiro fim de semana de novembro. No mês de setembro, essa carga horária é dosada. Então, eu como técnico, eu não posso nem estar no ginásio, se eu sou da NCAA. Aí são grupos pequenos que os assistentes pegam, o preparador físico, né, o trabalho que é necessário é feito pelos assistentes. Eu posso depois ver o filme do que eles fizeram, né? Mas eu não posso ter participação direta. Eu posso elaborar o que eles vão fazer. Por exemplo, entendi. eu elaboro o que vai ter que ser feito, mas eu não posso ir lá e pôr, né? Falar, ó, tá aqui, ó, vamos fazer, agora eu tô dando treino. Não posso. Por quê? Porque o treino oficial começa 1º de outubro. Outubro, sim, daí é comigo.
Daí a gente pode, né, a gente pode ter uma carga maior de treinamento. A gente treina até 3 horas por dia. Depois, Até outubro você não pode entrar no ginásio, é isso? Você pode montar o treinamento, mas você não entra no ginásio. você é da Olha que doideira isso, cara. Não, você só monitora os caras. Você pode, na preparação física, você pode estar lá na sala de musculação observando. Você não pode dar palpite. Caramba. Quando começa em outubro, aí é com você. Aí você é o cara. Tá. Você faz, aí você, né, faz o que tem que ser feito e tal. Geralmente os treinos são longos, 3 horas de treino. Depois começa a temporada em novembro, dezembro, desce lá para 2 horas, normal. E aí, em janeiro, quando você começa o campeonato da sua conferência, aí, Cláudio, é assim, ó, 1h15, 1h30, mas com aquela intensidade a 200 por hora. A gente chega, pá, tchau. Eu lembro de uma live que você falou que em 20 minutos os teus moleques fazem 500 cestas. É isso aí. Para otimizar o treino. Exato. Então, por quê? Porque a gente depois, a gente não quer matar o cara, né? A gente não quer, a gente só vai dando aquela, né, suportezinho pro cara, para quando ele chegar lá em fevereiro, assim, ele tá no pico do basquete dele, que é onde tá o do torneio lá né, o March Madness, né? Isso. Aí eu te pergunto, se um campeonato desse é no Brasil, porque o March Madness, ele é uma eliminatória simples, certo? Certo. Você já parou para pensar, você faz um campeonato desse aqui no Brasil, chega nas finais, você fala que vai ser eliminatória simples? Não termina a competição. Não. O nego vai brigar, vai falar que absurdo. Vocês não sabem nada. Porra. E os caras aí fazem eliminatória simples. Já visto o torneio, né? O espanhol, né? Que o Barcelona perdeu, é isso? Barcelona perdeu. Para um time que, se fosse um campeonato regular, não ia nem classificar. Classificou em oitavo, cara. Classificou em oitavo, perdeu pro primeiro. Então, mas é aquilo. Primeiro não, porque ele não foi o primeiro. Uma noite dá para acontecer isso. Então, é bem isso mesmo. Às vezes o melhor time do universitário não vai ser campeão, mas o time mais cascudo vai ser o campeão. E eu acho que é uma forma também que eles fazem de não ficar ganhando sempre as mesmas universidades, né? É verdade. Você pelo menos vai tendo uma certa mudança entre elas, assim, de liderança. Marcelinho Rato aí, ó. Valeu, Marcelinho! Vandinho, 2 minutos para a gente terminar. Eu queria que você falasse um pouquinho do NBB. O que você está achando do novo Basquete Brasil, tal, do formato, dessa crescente? Eu acho que para o basquete nacional nosso foi muito bom. Foi muito bom mesmo, ficou mais profissional, né? Os jogadores têm mais segurança, né? Técnicos têm mais segurança. Acho que também para a arbitragem também foi muito bom, porque te dá um espelho, leva para campeonatos internacionais, né? A nível grande no mundo aí. Eu acho que foi muito bom, cara. Acho que para mim, foi ótimo. E como eu falei, jogadores muito bons e tal. E eu só não concordo com 4 estrangeiros. Ninguém acho que concorda, cara. Só os times. Que deveria ser 2, mas em termos de basquete do que era, né, antigamente para agora, ficou muito, muito bom. É verdade. Eu acho que foi uma regra que estipularam aí, que a grande maioria não concorda, mas se os clubes concordam, é porque eles estão sentindo a necessidade, a dificuldade de encontrar jogador. Mas tudo bem, eu ainda argumento contra, mas tudo bem. Vandinho, obrigado, irmão. Obrigado por tudo aí. Queria que você... 30 segundos aí para você se despedir da galera. Cara, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Muito obrigado pelo pessoal que, né, teve um tempinho, parou aí a sua vida para ver a gente falar. Do coração, muito obrigado mesmo. Muitos amigos aí, muitas saudades. E um grande sucesso para você, Magrão. E quem sabe na próxima
a gente tem aí as 3 horas que a gente... Não, mas vamos bolar uma série aí para falar a parte técnica. Deixa comigo que a gente se fala. Galera, obrigado. Semana que vem, live com a Simone Biguetes em Seleção Brasileira. Valeu, boa noite.